desde a infância, a sua convivência com o folclore e a cultura popular foram fundamentais para a sua formação musical. A sua família gostava de música, embora de forma amadora. O tio João Baliza tocava bandolim junto com seu pai nas noites paraibanas. E tinha um sarau fundamental também, que eles faziam na Rua da Paz, um sarau familiar, que também fez parte da formação de quem eu estou falando hoje, estou recebendo com muita honra no Nossa Gente. Pedro Osmar Gomes Coutinho, ou simplesmente Pedro Osmar. Pedro, uma grande alegria estar te recebendo aqui no Nossa Gente. Você aí como guerreiro de Maracatu, né? E com uma história belíssima para contar para todos os telespectadores. Você falou aí de um cara chamado João Baliza, que era meu tio. Isso. João Baliza era o seguinte, ele tocava muito bem bandolim, quando estava bom. Quando estava bêbado, ele carregava uma foice, aí fechava a rua, cara. Não passa ninguém aqui. Aí ficava no chão com a... Tirando fogo. Isso. Ele era conhecido por essa história de João Baliza, o tranca-rua. O bicho era brabo, mas era um cara desse tamanho, cara, magro. E eu era pirralho, não entendia o que era aquilo, né? Mas ele era uma figura, assim, em todos os sentidos, de estranheza e de covardia e coragem. Que coisa boa, cara. E ele tocava bandolim junto com o teu pai? Não, meu pai não tocava nada. Era o acompanhante da noite. Era a minha tia, Iraci. O Oscar, seu Oscar, que era o policial militar, que cantava muito bem. E ele, como policial militar, quando chegava bêbado em casa, ficava dando tiro dentro de casa. É mesmo? Que loucura. E eles tocavam onde? Era serenata, Pedro? Era em casa, na frente da casa dele. Casa dele, né? A minha casa era na frente da dele. Isso era a Rua da Paz? Rua da Paz. Lá em Jaguaribe, que hoje não existe mais essa rua, né? Não, tiraram só o nome, mas a rua é a mesma. Sim, a mesma, claro, mas naquela época era chão de barro batido, né? Não tinha calçamento, muito menos meio fio, essas coisas. Não, o que é hoje. Calçamento, asfaltado, né? Asfalto, isso. Isso. Então a gente viveu um momento de cultura popular muito próximo, né? Porque eles realizavam cirandas, cocos, né? E juntava muita gente ali em frente à casa. Em frente à casa, 260. E isso era interessante porque pra gente que era pirralho, a gente ficava de casa olhando tudo, né? E vendo aquela cena acontecer. E os nossos pais envolvidos, eles bebiam, né? Meu pai e minha mãe bebiam também. Menos, é claro, né? E Dona Iraci, seu Oscar, João Baliza, era uma família de cachaceiro, cara. E eu achava que aquilo era normal. Entendi. Sendo que desse pessoal todinho, eu fui o único que não bebeu. Nunca tomou nem uma lapada? Nunca. Tomei nada. É engraçado isso, né? Ô Pedro, e esses saraus aconteciam diariamente, era? É o seguinte, tinha um cara chamado, que era músico não é banda da polícia, é banda da prefeitura. E ele ia ensaiar de tarde, e quando voltava de noite, já todo pronto para
Para beber. Aí ele passava, sentava e tirava o cavaquinho não, Bandolim. não, o que era a retinta. Ah, E começava a tocar aqueles clássicos, bicho. Que eu estava dormindo nessa hora já, aí acordava e ficava na janela de casa lá. olhando. Enfim, é um tipo. Isso é igual o pessoal de samba, né? Que desde de criança que viveu o povo ensaiando e vivendo aquelas situações no terreiro da casa dele. Acabou influenciando na sua Exatamente. formação musical. Ô Pedro, em 1960 você começou a participar de festivais e aí entrou em contato com Cátia de França, Vital Farias, Zé Ramalho, que foram pessoas que depois você trabalhou com eles, também gravou em LPs, né, na época. Enfim, essa foi fundamental esses festivais para você, para aflorar a música em você, não? Os festivais, eu tenho uma opinião sobre eles. Foram as grandes escolas para os compositores da cidade de João Pessoa. Eu mesmo apareci dentro de um festival desse. Eu estava estudando datilografia numa escola que tinha ali na Alberto de Brito. A SDFG. É. Aí eu tive contato com um cara que, sem querer, ele me influenciou em muita coisa. Ele fazia letras de música, não era poeta, mas fazia letras de música. Ele desenhava logotipos, letras de logotipo. E isso me influenciou muito lá na escola de datilografia. Inclusive para entrar no serviço gráfico e na parte de criação, né? Exatamente. E ele me levou para participar dos festivais, que eu mesmo não estava nem sabendo. E esse cara trabalhava no jornal O Norte, mas ele não era jornalista. Tu lembra o nome dele, Pedro? José Carlos de Souza, ele hoje ele se formou em língua inglesa e hoje trabalha com isso. Mas na época ele era só distribuidor de jornal. Os festivais aconteciam onde? Em Liceu? É isso? Não acontecia no Santa Rosa, Santa Rosa. aconteciam no Astrea, na Escola Técnica, no ginásio do Sesc, enfim, era bem... Passeava pela cidade, né? Era bem interessante, né? E a partir desse festival, desse primeiro festival que você fez, aí foi que você começou a conhecer o pessoal que... Aí eu cheguei lá nesse primeiro, na verdade já era o quarto festival. Sim. Né? Aí encontrei Carlos Aranha e o seu grupo tropicalista, né? Isso. Que aí era Cleodato Porto, era Isso. Roberto Guedes, era Washington Rocha, era... quem mais? Enfim, tinha uns 10, cara. Todos estudantes do Liceu Paraibano e que na época em que eu estava começando o primeiro festival, não sabia nem tocar e nem cantar e nem subia no palco. Eu não tinha coragem para isso. Que coisa interessante. Aí... E ficava na plateia assistindo tem uma participação interessante de um cara chamado Duda. Duda era um negro que era preparador físico de time de futebol. Aí eu vivia lá na casa dele tocando Roberto Carlos, tocando Os Incríveis, tocando Denidino. Os anos 60. Beatles também você escutou muito, não, né? não, eu vim escutar Beatles nos anos 70. Ah, tá. Conta de Silvio Osias. Ah, tá. Que Silvio era meu colega de escola,
estadual de Jaguaribe, e ele me puxou para ouvir muito Beatles e música dos anos 70 como um todo, né? Ele não escutava Jovem Guarda. Eu é que escutava. Aí... É engraçado que a Jovem Guarda teve uma influência grande dos Beatles, né, bicho? Você, por exemplo, É. Renato e os Blue Caps, eles faziam versões, né, dos Beatles. Exatamente. Talvez tenha sido a partir daí que eu tinha sido chamado para Se aprofundar mais. para viver essa experiência do rock londrino, né? Mas o fato é que esse começo, juntando cultura popular, Jovem Guarda, rock londrino, né? Foi muito interessante para as nossas concepções, né? E o Sem Paulo Ró dúvida. nem tocava ainda, nem fazia música. Ele era um pirrainho, desse que fica no canto da parede. Então foi você que trouxe ele para a música. É. Quer dizer, na verdade, não querendo, né? Porque eu na época... A influência mesmo, né? É. A convivência, né? Eu cheguei um dia em casa e estava alguém no quarto tocando violão. Eu digo, ué, tem alguém aqui que toca violão? Paulo Ró. Aprendeu já com outras pessoas, né? Teve outra influência. Aí pronto, a partir daí a gente começou a trabalhar junto até hoje, né? É, que maravilha. É. Em 73, salvo engano, você chegou a estudar música na Coex, não foi isso? Estudei na Coex. Mas não... Rapaz, é porque eu não consigo estudar nada que seja um exército. Coisa para marchar. Eu não gosto disso. E esse negócio de escrever partitura, eu não tenho tendência para isso. Para mim foi importante porque ensinava lá um cidadão chamado Pedro Pereira Santos. Pedro Santos, né? Você chegou a participar do coral dele? Não, eu participava, eu nem era aluno dele, eu ficava voando ao redor, né? E ele ficava dando... As aulas dele eram experimentações, né? Ele pegava o piano e dobrava e fazia aquelas coisas que hoje quem faz é Hermeto, né? Foi daí que surgiu essa vontade de você fazer uma música mais de experimento? Pois é, cara. O Pedro Santos é quem sem querer, querendo, né? Me levou a estudar em casa, a ler mais sobre a nova música. E, enfim, pouca gente tinha esse interesse. Era Pedro Santos e Maria Alix. A Maria Alix foi minha professora também, lá na Escola de Música Antenor Navarro. E ela era uma pessoa muito interessante, viu? Você ainda passou quanto tempo estudando música, Pedro? Eu devo passar uns 8 meses, mas foi o suficiente. Porque... Para saber que não queria aquilo. Aí a Maria Alix disse, olha, a gente vai fazer o recital, uma audição de final de ano. Você quer fazer o quê? Eu já estava maldando. Se tivesse negócio aqui, eu vou puxar todo mundo para fazer uma experimentação. Aí eu disse, eu queria fazer uma experimentação com os alunos, meus colegas. Ela disse, e como é isso? Eu disse, eu sei, não tenho a menor ideia. Mas é interessante levar o pessoal a mexer com piano, aí tem lá percussão, só não tinha violão. E o professor da época lá era Vital Farias, que era o meu professor de violão, e eu não aprendi nada. O cabo era ruim.
É ruim como professor? É. Ele só queria saber de namorar as meninas. Aí tá isso ele certo. era bom, mas como professor, só que eu fui comprar um violão em Arlindo Cabral. Muito bem. Aí tinha lá uma viola, bicho, viola caipira. Aí eu disse, e esse instrumento aí? Aí o cara disse, é um instrumento diferente aí, 10 cordas, toca aí. Senão não sei tocar nada não. Aí eu fui lá, olhei e tal, toquei, mas não tirei som, como se diz, né? Aí, Terminou virando seu instrumento, né? Foi, O principal instrumento. foi. Mas isso a gente vai falar depois dos comerciais aqui, que a gente vai dar um breakzinho. Tá bom. Certo? E eu quero falar também sobre a sua obra, que foi considerada bem material da Paraíba. Isso aí é um motivo de orgulho que a gente tem com esse Obrigado. artista Pedro Osmar, cantor, compositor, artista gráfico, poeta, enfim, escritor. Daqui a pouco a gente volta. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão, no mar, na areia, sentir o sanhal a correr na minha veia. Hoje eu resolvi cantar pra todo mundo que faz a cidade girar, acontecer. Deixar nascer no coração as coisas boas, ver esse mundo girar em volta da lagoa. A vida está voltando ao normal, mas o trabalho da Câmara nunca parou, mesmo durante a pandemia. Vamos continuar a defender e cuidar de você. Câmara Municipal de João Pessoa. Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. Você está em busca de uma vaga no mercado de trabalho? Então chegou sua vez de mudar de vida. Na nossa empresa, você fará viagens com todo conforto. Sem falar, claro, na segurança no trabalho, que é fundamental. Pode ficar tranquilo, que nós cuidamos da papelada. E o melhor, você vai receber o justo por cada minuto trabalhado. Vamos acabar com o trabalho escravo no Brasil. Disque 100. Voltamos com nossa gente, entrevistando hoje Pedro Osmar, esse compositor, cantor, poeta, artista gráfico, enfim, uma figura que faz parte do contexto da música paraibana e nacional. Pedro, você falou no começo da entrevista que tinha vergonha de subir no palco, que era muito inimigo. Como é que você conseguiu superar isso? Rapaz, você sabe que a estrada é a grande mãe, né? A grande professora. Eu era aluno de Vital Farias, lá na Anteno Navarro. E um dia, a gente tocava, eu e Paulo Ró, a gente já tocava com ele aqui em João Pessoa. Eu conheci, por exemplo, a boate O Circo, Me lembro. que era ali na Rui Carneiro, com ele. Aí, quando a gente fez 7 shows, aí ele disse, rapaz, eu vou pro Rio de Janeiro, quer ir comigo? Aí eu fiquei, fale com a minha mãe. Se ela deixar, eu vou. Aí ele foi lá em casa. Aí pediu para minha mãe me levar para ir para o Rio de Janeiro. Aí foi a melhor coisa que aconteceu. Porque sair de casa é um negócio
Precisa de casa É um para aprendizado, trabalhar. né? É um aprendizado. É um aprendizado fantástico, bicho. E eu nunca mais voltei. Eu fiquei lá com... A gente entrou, foi uma experiência interessante porque a gente encontrou Cátia de França lá no Rio de Janeiro. E Cátia... Que e estava Elba, gravando seu primeiro disco, né? ainda não. Ainda não? Ainda não. Ela e Elba faziam parte do grupo que montou Viva o Cordão Encarnado, Da Lapinha, o Pastorio, Isso. Cancão de Fogo, enfim, peças da mais alta capacidade folclórica e que me ensinaram muito. Eu fiquei maravilhado com o fato de estar com Cátia e Elba e Luiz Mendonça, que era o diretor. Luiz Mendonça, isso. E a gente passou uns 3 anos juntos. Maravilha. Uns 3 anos juntos. Isso aí foi assim o grande aprendizado. Foi a minha universidade, porque eu sou, não vou dizer analfabeto, mas eu tenho só o primário até hoje. E foi importante ter participado desse trabalho. A Universidade da Vida ele ensinou muito. Exatamente. Né? Em 74, Pedro, você criou aqui o Jaguaribe Carne, junto com o Paulo Ró, não é isso? E aí, esse movimento acabou sendo uma referência, né, na Paraíba, onde passou por lá vários artistas como Chico César, Adaildo Vieira, Milton Ornelas, o próprio Carlos Aranha, né? Teve o Jorge Negão, teve tanta gente, né, que saiu ali do Jaguaribe Carne para depois formar o Music Club. Como é que foi que aconteceu isso? Como foi essa ideia? Bom, eu trouxe de São Paulo e do Rio de Janeiro o meu aprendizado da noite, dos palcos, né? Porque aí até então eu não subia em palco, mas aí no Puleiro, que o espetáculo da Lapinha Pastoril não, era Viva o Cordão Encarnado, tinha. A gente tinha farda, tinha sido preparado para participar da peça ao vivo. E quando eu me dei conta, eu estava já desarnando, como se diz, né? E fazendo... Eu nem tocava direito ainda, eu só fazia umas experimentações, umas coisas. E Luiz Mendonça foi o cara que abriu as portas, não só para mim, né? Ele abriu as portas para Paulo Diniz, para mim, e para outros caras da música e do teatro lá em São Paulo e no Rio de Janeiro. Sim, aí o Jaguaribe Carne. Sim. E depois a consequência do Music Club. Depois, né? Eu estou falando do ambiente em que eu vivia enquanto elenco da peça dirigida por Luiz Mendonça. E daí que lá no Teatro Aplicado, que era um teatro que estava sendo inaugurado pelo nosso grupo, de um cara chamado Tom Santos. Tom Santos. Aí o Tom Santos criou esse teatro, chamou a gente para inaugurar lá, a gente estava no Rio. A gente estava inaugurando, não, participando da programação do teatro Brigitte Blair, que era um teatro que tinha em Copacabana. Aí o Tom Santos foi lá, viu, gostou, aí levou para São Paulo. Cara, foram coisas momentâneas assim que me deixaram muito à vontade, porque São Paulo e Rio, o que você mais tem é teatro, cinema, galeria de arte, enfim, uma cidade que estava
Aflorando. Né? Aflorando. Foi muito bom para mim e eu assim aproveitei bastante, né? Ia muito ao cinema, via muitas peças de teatro e fiquei aberto agora com aquela experiência de São Paulo, eu já fiquei ligado, né? De Gabs, está aqui, tem mais do que isso aí. E fui mexendo com as coisas, né? Até que voltou para Paraíba. Aí em 76, isso era 70, em 76 eu voltei para Paraíba com base nas experiências que eu tinha tido lá. Foi aí que surgiu o Jaguaribe Carne? Não, foi aí que surgiu o Musiclube, né? Musiclube, isso mesmo. E depois o Jaguaribe Carne, que aí era... Um grupo de estudos também, né? Era. O Jaguaribe Carne é um grupo de estudos até hoje, né? Até hoje. Aliás, você também já fez um trabalho social, né? Tirando crianças em situações de risco social e pessoal, lá no Porto Capim, né? Na época que você era coordenador lá. Era o presidente. Era o presidente. Isso. Eu adorei aquela experiência, cara. Eu, quando fui lá para o Porto do Capim, eu fiquei diante de várias crianças interessadas em aprender a tocar percussão. Tu sabe que até hoje tem várias dessas crianças que estão tocando aí na noite, né? Rapaz, é uma coisa boa. Maravilhosa, né, bicho? Eu tive uma surpresa boa. uma vez, eu estava num bar e aí o baterista me chamou no palco, aí falou isso. Falou inclusive você, né, que você foi a pessoa fundamental na vida, na inserção musical dele, porque foi através do grupo Latatá, que não era o Latatá, não é isso? Era o Latatá. É uma maravilha aquele trabalho, Pedro. Muito bom, cara. Pois é, aí o Latatá abriu um experimento, um festival de circo, o Riso do Mundo. O Riso do Mundo. Mesmo. Que foi Luiz Carlos Vasconcelos quem organizou lá. A gente abriu o festival. Cara, foi muito bom. Com o Latatá foi? Oh, coisa boa. Com o Latatá. Foi muito bom mesmo. E isso lá na Praça Antenor Navarro, que era próximo da casa deles. Aí a mãe deles foi ver o pai, as tias, a avó, os irmãozinhos. Foi muito interessante essa experiência, porque aí mostrou que era possível tirar as pessoas da marginalidade. Isso. Marginalidade. Através da arte. E você foi um cara que ajudou muito nisso. E eu fiquei assim interessado em continuar, mas teve uma época que o grupo foi se juntar a outro que estava começando uma nova oficina lá. Entendi. Aí dispersou. Aí dispersou, né? Pedro, recentemente, né, esse ano em fevereiro, foi sancionada uma lei que coloca a sua obra, como um bem material da Paraíba, né? Essa aí foi uma lei que foi sancionada recentemente, se eu não me engano, em fevereiro, não é isso? Um projeto de Estela Isabel, não foi o projeto dela? Foi. Isso é um motivo de orgulho, né? Muito grande, não só para os paraibanos, como para você mesmo que condenou sua obra à eternidade, digamos assim. Então, como é que você se sente, né, com isso? Você sabe que quando me falaram que eu estava sendo, como é que se diz? Ovacionado não. Reconhecido, né? Reconhecido. Isso é um reconhecimento, não tem dúvida. Estava sendo reconhecido como um dos autores da atualidade, da nova geração. Mas aí eu fiquei pensando, digo, mas rapaz, não sai um tostão aí não, bicho. Não sai uma merreca aí, bicho. Não é possível. Pois é, né, rapaz? Esse reconhecimento é outro, mas, pô, a gente precisa sobreviver, né, Pedro? É porque tem hora, bicho,
que você está em casa e começa a perceber que esse tipo de coisa é coisa mais para executivo, né? E eu... Não adianta vários diplomas, né? Não adianta, pô. É verdade. Isso aí Coisa boa, Pedro. Pedro, rapaz, você não sabe a alegria de você estar participando, ter participado aqui do Nossa Gente. Felizmente o tempo da gente é curtíssimo. É como eu estava dizendo, conversar com o Pedro tem que ser um programa de 2 horas no mínimo. Mas a gente está encerrando, infelizmente. Muito obrigado, viu, meu amigo, por estar participando aqui conosco, Nossa Gente. Espero que a gente possa avançar mais em outros aspectos. E parabéns, né, pelo esse reconhecimento da sua obra como patrimônio imaterial do Estado da Paraíba. Viu? Tudo de bom, Pedro. Muito obrigado. Tá bom, obrigado. E tem muita coisa aí para se viver, né? Se Deus quiser. Nossa Gente volta na próxima semana. No Brasil, o sol nasce primeiro na Praia dos Seixas, o ponto mais oriental das Américas, em João Pessoa, e isso lhe faz ser chamada Porta do Sol. São mais de 800 mil habitantes, povo acolhedor, trabalhador, que convive em harmonia com a natureza, o crescimento e o desenvolvimento urbano desde criança. Dentro da nossa cidade, o cinturão da Mata Atlântica, os parques, os rios e as praias urbanas tornam nosso povo ativo, criativo e inovador, que tem qualidade de vida e é também contemplativo. Olha o nosso pôr do sol. João Pessoa é cidade histórica, com vasto sítio de preservação da memória arquitetônica que revela por quantas épocas nosso povo viveu, se desenvolveu, convivendo com novas tecnologias e a ideia de transformá-la no século XXI numa cidade inteligente com mobilidade, acessibilidade, boa convivência. Uma cidade para todos. Com tanta riqueza, nossa João Pessoa já recebeu muitos títulos. Nasceu como cidade real, é a terceira mais antiga do Brasil. Já foi considerada segunda capital mais verde do mundo pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. João Pessoa foi escolhida pela organização International Live como uma das melhores cidades do mundo para se desfrutar a aposentadoria e, recentemente, Cidade Brasileira do Artesanato. Isso é cultura. Temos um grande desenvolvimento: ecoturismo, turismo cultural, de lazer, gastronômico, náutico. E estamos nos tornando cada vez mais fortes como polo de turismo de eventos e de negócios. Somos assim, o antigo e o novo, inovando e criando, crescendo, se desenvolvendo e andando de mãos dadas para ter cada vez mais qualidade de vida e para acolher quem mais queira nos conhecer.